Graça e paz. Há uma mulher que tem algo de Deus pela imensidão de seu amor. É muito de anjo pela incansável solicitude de seu cuidado. Uma mulher que, sendo jovem, raciocina como anciã e na velhice trabalha com o vigor da juventude. Há uma mulher que, ser ignorante, resolve os segredos da vida com mais acertos que um sábio. E, se instruída, sabe acomodar-se a toda a simplicidade das crianças. Uma mulher que, sendo pobre, se satisfaz com a felicidade daqueles a quem ama, e, sendo rica, daria com satisfação todo o seu ouro para não sofrer a dor da ingratidão. Uma mulher que, sendo vigorosa, estremece com o choro de uma criança e, sendo débil, se reveste, às vezes, com a bravura de um leão. Há uma mulher que, enquanto viva, nem sempre a sabemos valorizar, porque ao seu lado todas as dores se esquecem, mas a qual, depois de morta, daríamos tudo o que temos e tudo o que somos para ver de novo o seu rosto. Somos para olhar o seu rosto por um só instante, para receber dela uma só palavra: esta mulher és tu, mãe. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos fazer uma oração agora, né? Vamos nos colocar de pé. Uma oração para agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado, né? E pelas nossas mães que estão aqui. Graças te damos, Pai, por tudo que Tu nos tem dado neste dia, por estarmos aqui na Tua presença, para louvar o Teu nome, para Te bendizer, para Te honrar, Senhor, com a nossa vida, com o nosso coração. Louvado seja Deus, Deus da paz, Deus que nos dá tudo, Deus que está presente nesta hora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas mães, por tudo que elas são, por tudo que elas fazem, ó Deus. Te agradecemos pela nossa pastora, pela mãe que ela é, por tudo, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque tu estás sempre presente na nossa vida. Continua conosco neste culto. Colocamos o louvor nas tuas mãos. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.
Amém. Muito bem, vamos sentar. Alguém fala sobre a bondade do nosso Deus. Se você tem seu dízimo, tem a sua oferta, pode trazer à frente durante o ensino. Vamos continuar louvando a Deus. Hoje uma noite especial, né? Uma noite que viemos à igreja, às vezes, na expectativa de ouvirmos sobre esse tema, sobre as mães. Já foi falado aqui uma bela poesia pela Darcy. E nós vamos agora elevar nossas vozes para louvar a Deus por tudo e também pelas nossas mães, né? Hoje, quando viemos aqui na igreja, às vezes a gente vem, eu até fiz uma oração agora aqui com o pessoal do louvor, falei que todos aqueles que vieram aqui buscar a Deus, né, que Deus possa tocar, né, em cada coração. E aqueles que vieram por acaso, porque às vezes a pessoa vai e vem no piloto automático para a igreja, mas que Deus possa, a começar por mim, quebrar o coração. E quando a gente vinha hoje para a igreja, a canção que a gente vai cantar agora, ela fala que tudo estava preparado já. Tudo estava preparado. Deus preparou a mensagem, preparou o louvor, as canções, para que nós possamos não só desfrutar de Deus, mas que possamos louvar a Ele, né? Com todo o nosso coração, e assim faremos. Então vamos louvar a Deus. Você que veio nesse intuito e às vezes sabe a letra um pouquinho mais de cor, feche os seus olhos, louve o Senhor. Vamos orar.
o teu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Enquanto meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu canto, só quero te falar. Eu reino na glória pra sempre. Eu domínio e o poder. Amém. Amém. Eu reino na glória pra sempre. Eu domínio e o poder. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Vamos cantar agora uma canção que ela começa devagar, depois no meio ela dá uma aceleradinha. Na hora que ela dá aquela aceleradinha, os irmãos já sabem o que fazer, vão bater palmas, dá bastante ritmo para louvar nosso Deus. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis,
tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Deus, tu és o início e o fim. Tem mais que os mares, tem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra. Os sonhos
e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Perdoado e redimido, Cante ao Cordeiro a canção. aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro a canção. Cantaremos para sempre, Amém. e os anjos Clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Meu povo canta, Santo, sim ao Reino de Deus, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Sempre serás Santo, Santo pra sempre. não porque nós cantamos, não porque nós batemos palma, Pai, mas simplesmente, Pai, porque Tu és, Pai. Tu és e sempre foi, Pai, e sempre serás. Deus, recebe o nosso louvor essa noite. Um louvor, Senhor, que sai de lábios de pecadores, Pai, de seres humanos incapazes, Pai, de concretizar qualquer coisa, Pai, sem o Teu aval, sem a Tua bênção, Pai, sem aquilo que Tu derrama sobre nós para nos capacitar, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, nessa noite as nossas vidas, Pai, o nosso louvor, recebe, Pai, e nós dizemos, Pai, que Tu és santo,
toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder pertence a Ti, Pai. Continua, Senhor, trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações essa noite. Obrigado, Senhor, por cada um aqui. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos podem sentar. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, amém? Como é bom estarmos aqui nessa noite para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 11, e faremos a leitura dos versículos 11 até o versículo 19. E o tema da nossa reflexão nessa noite é limpando a casa. No poema que a nossa irmã abriu o culto, ela falou de uma das figuras que nós usamos muito para se referir às nossas mães. As nossas mães como uma leoa que defende os seus filhos, não é? Com unhas e dentes, com toda a garra. E o texto dessa noite, nós vamos ver Jesus que poucas vezes a gente pensa ele dessa maneira. A gente vai ver o nosso Salvador como um leão também, defendendo o seu povo, defendendo a sua igreja e mostrando para nós que o templo, a casa do Senhor, deve ser como coração de mãe, acolher a todos aqueles e aquelas que se achegam ao trono da graça de Deus. Todos encontraram Marcos, capítulo 11, um texto bastante conhecido, e a gente vai continuar meditando sobre esse tema dentro da nossa série Jesus em Nossa Casa. E a palavra de Deus diz assim: ouça com fé. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava dizendo: não é isso que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão era cativado pela sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Palavra do Senhor, feche seus olhos. Pai santo e bendito, nós te pedimos que, por favor, o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra, e que nessa noite, por meio da leitura, da explicação e da aplicação desse texto, saiamos daqui realmente com o nosso coração desejoso de a cada dia viver a nossa vida para a tua glória e para o teu louvor. Que o Senhor venha com a tua graça sobre nós, para que assim possamos de fato viver a nossa vida para o louvor da tua glória. Que nessa noite tão especial possamos lembrar que o Senhor também, assim como as nossas mães nos defendem, o Senhor faz isso nesse texto, para nos lembrar que o Senhor está aqui para nos servir, para nos acolher e para nos proteger, assim como as nossas mães. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É por Cristo Jesus
que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, casa. Talvez um dos grandes sonhos dos brasileiros seja ter a sua casa própria. O censo de 2022 diz que o Brasil possui 90 milhões de domicílios particulares. Mas há uma fundação, a Fundação João Pinheiro, que diz que o déficit habitacional no Brasil atinge quase 6 milhões de brasileiros. Casa. Desde a pré-história, o ser humano procurava abrigo, um lugar para proteção e relacionamento, das cavernas às grutas, às casas de tijolos, barro e pedra. Hoje, as casas smarts, as casas inteligentes, ainda buscamos um lugar para ser chamado de nosso. Casa. É interessante pensar que o mundo criado pelo nosso Deus é como uma casa. E mesmo após o pecado, o tabernáculo e o templo eram um espaço onde terra e céu, embora separados pela queda, se tocavam novamente. Você já ouviu falar de Ozouji? Não sou japonês, quem é aí pode falar. Ozouji consiste no costume, é a quarta figurinha ali, de limpar a casa inteira como uma forma de purificação, e é um dos principais preparativos para a virada do ano no Japão. Ozouji significa a grande faxina, e não se trata de um mero ritual, mas de uma tradição de limpar a casa completa, mas também de toda a sua vida. Um dos administradores da Associação Cultural Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, ele diz que o Ozouji é uma tradição de séculos e ajuda a virar o ano, não só com a casa limpa, mas também com a alma. Nós também, brasileiros, fazemos faxinas de vez em quando, não é assim? E se você já foi adolescente, já foi criança, se tem as nossas mães, algumas gostam muito de faxina. E tenho certeza que você também, quando a mãe estava lá limpando a casa, já levou um rodo, uma vassourada e um pano na cabeça. Mas o que, meus irmãos, a ideia de casa, a ideia de Ozouji e as nossas faxinas tem a ver com o texto sagrado dessa noite? Embora para nós ainda não seja o fim do ano e o início do outro, o que acontece nesse texto é, de certa maneira, o início de um novo tempo. Com a entrada triunfal de Jesus, a maldição da figueira, a purificação do templo, nós vemos Jesus encarnando nesses atos simbólicos e proféticos as realidades de muitas profecias que nós conhecemos, todas elas registradas no Antigo Testamento. Espie os profetas e você perceberá que Jesus está limpando a casa, cumprindo as imagens de juízo sobre o povo de Israel. A imagem de Jesus que Marcos pinta para a gente revela como esse rei humilde vem também com uma mensagem de juízo e condenação por conta da dureza do coração dos seres humanos. Dos 18 milagres que nós temos registrado em Marcos, somente esse, a maldição da figueira, é negativa, e Marcos está pintando um novo quadro para a gente. Um quadro que fala da tensão entre Jesus e o templo de Jerusalém. O Jesus do Evangelho surge não de uma maneira como nós encaramos, mas ele surge como aquele que limpará a sua casa de maneira trágica, que perdeu o seu propósito. Jesus está irado, virando as mesas e expulsando os ladrões. E eu penso que aqui, muitas vezes, as mães também se identificam. Porque assim como Jesus, nessa figura que quase a gente não pensa, porque a gente lembra de Jesus como manso e humilde de coração, como bom pastor, mas aqui Jesus não está mudando. Essa atitude de Jesus está revelando o seu coração, que mostra que tudo isso que ele está fazendo é para que a sua casa seja um lugar que serve as pessoas, que acolhe as pessoas e que protege as pessoas. Meus irmãos, grave isso no seu coração. Nós somos desafiados por Jesus a viver uma vida conectada com o reino de Deus,
sendo a sua casa o lugar onde ele habita, para servir, para acolher e para proteger. Eu quero ser breve. A primeira verdade, olhem nos versículos, é uma casa que não serve. A primeira coisa que nós percebemos no texto é que a casa perdeu o seu propósito quando ela não serve. Lembre-se que no contexto do texto nós ficamos em suspense junto com Marcos e os primeiros ouvintes do Evangelho. O rei humilde, prometido e divino, ele entra no templo. Ele observa tudo de maneira investigativa e vai para casa. As crianças, a multidão estão gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E quando nós esperávamos um final épico, Jesus simplesmente volta para casa. Termina em nada. Agora o texto diz que nós estamos no dia seguinte, e o texto sagrado vai dizer que Jesus teve fome, não é isso que diz no texto? E isso está aqui não só para lembrar da humanidade de Jesus, mas está aqui também para apontar que Jesus quer ser servido na sua casa. Os estudiosos ficam divididos aqui. Alguns dizem que ele saiu muito cedo, sem tomar café da manhã. Outros apontam que Jesus estava aqui pintando um novo quadro. A fome de Jesus faz parte daquilo que ele está fazendo. Ele vai procurar alimento em sua casa, ele vai procurar ser servido. E o que ele encontra? Só folhas e nada de fruto. O texto diz que de longe o nosso Senhor vê uma figueira com folhas. Ele se aproxima para ver se acharia alguma coisa nela para matar a sua fome. E é interessante a gente manter no horizonte que a figueira era símbolo de quem? De Israel. Essa passagem é tão significativa que todos os evangelistas, dentro dos seus propósitos, escrevem sobre a purificação do templo. Pois, de fato, esse ato de Jesus vem cumprir promessas e mais promessas de juízo e salvação sobre o trono, sobre o povo de Deus. Mas ao se aproximar, meus irmãos, o que acontece? O texto diz: aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Isaías, Jeremias, Oséias, Joel e Miqueias fazem uso do juízo de Deus, falando coisas como: farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Ou ainda, devastarei as suas videiras e as suas figueiras, e também não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. De longe, a figueira parecia bela, imponente, destacada, mas ao chegar, nada encontrou a não ser folhas. Essa história, meus irmãos, lembra a história de Israel, mas também lembra a nossa história. Quando nós pensamos na narrativa bíblica, nós vemos o quão longe nós podemos ir por conta do nosso pecado, seja por meio da idolatria, seja por meio da dureza do nosso coração, seja por meio do nosso próprio egoísmo. A história de Israel e a nossa história mostra isso, o quão longe nós podemos ir quando não servimos ao Senhor e ao seu propósito. Mas ao mesmo tempo, de maneira muito mais maravilhosa, a narrativa bíblica também mostra o quanto Deus vai longe para mostrar a sua graça, nos trazendo perdão, nos trazendo restauração e nos trazendo cura. Geralmente nós pensamos em Deus como Pai, mas há uma passagem que você já ouviu, por meio do profeta Oséias. O Senhor diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam a Balaíns e queimavam incensos a imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar, tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de seu pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer.
O que esse texto está nos mostrando é que, embora, meus irmãos, muitas vezes a nossa vida seja tão árida, ainda assim o Senhor vem até nós para trazer a sua graça e a sua misericórdia. Mas olha o texto, o versículo 14 diz: então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Jesus, ele amaldiçoou a figueira. Jesus, ele condenou o templo e, portanto, o judaísmo que tinha dado costas para o seu Messias. Ao aproximar-se do templo, Jesus deveria ter encontrado um Israel produtivo, mas ao invés disso, ele encontrou um povo infrutífero. Como no tempo dos profetas, a condenação era necessária e o juízo, como o da figueira, viria em breve. O que salta os nossos olhos é que Jesus está fazendo algo realmente subversivo. Eu não sei se você foi no cinema assistir a abertura da 5ª temporada do The Chosen, mas alguém foi no cinema assistir? Alguns saíram decepcionados porque estavam esperando a ceia, né? Era assim a cara da maioria das pessoas, né? Mas a abertura relata 2 cenas que chamam muita atenção. A cena de Jesus olhando para Jerusalém, e o evangelista vai dizer que quando Jesus ele olha para Jerusalém, ele chora por causa de Jerusalém. Porque Deus, né, como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo da asa, assim Deus ao longo da história queria chegar, chamar, trazer o povo de Israel, mas eles se afastavam. E Jesus havia anunciado, profetizado que o templo chegaria ao fim. E vocês sabem a história. Alguns anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, literalmente acontece o que Jesus havia dito: não ficará pedra sobre pedra. Tito e seu exército atacam Jerusalém, sitiam a cidade, e eles chegam a derreter as pedras, porque o ouro do templo entrou no meio das pedras, e literalmente aconteceu aquilo que Jesus havia dito, que o templo de Israel chegaria ao fim. E séculos, Israel ficaria sem um lugar para adorar. Mas ao mesmo tempo, isso estava acontecendo porque Jesus estava mostrando que ele era o verdadeiro templo, que ele era a casa de Deus, que ele era a morada. Jesus aqui estava escancarando uma fé seca, desde a raiz, uma fé morta. E como o pastor Tim Keller escreve, Jesus está desafiando todo o sistema de sacrifícios e dizendo que os gentios, pagãos e impuros, poderiam agora ir diretamente a Deus em oração. Isso era algo inacreditável, pois as pessoas conheciam a história do tabernáculo e do templo. Hoje, meus irmãos, cabe dizer que há muita propaganda, muito marketing, muita empolgação, mas nada de verdadeira adoração. Se Jesus hoje entrasse nas nossas igrejas, e não só nas nossas igrejas, se Jesus entrasse na nossa casa, será que ele não ia jogar o nosso celular contra a parede? Será que ele não ia quebrar a nossa televisão? Será que ele não ia falar que o lugar da mesa, como a gente ouviu na semana passada, é um lugar de encontro, um lugar sagrado? Será que Jesus não iria, não só em Brasília, não é? E a gente não precisa dizer que lá não é um lugar tão bom assim, mas não é só em Brasília, é no nosso coração. O mal não está lá, o mal está no nosso coração. E Jesus seria, como ele foi aqui, ele nos lembraria. E eu trouxe aqui uma citação que eu gostei muito, da Fanny Crosby. A maioria dos hinos lindos que a gente canta foi essa compositora que escreveu. Ela nasceu cega e ela diz o seguinte: não basta ter uma música nos seus lábios, você também deve ter uma música no seu coração. Não basta viver de aparência, não basta por fora ser bonitinho. O Senhor mesmo diz: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o que a Fanny Crosby vai nos lembrar é que nós precisamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração. E tem uma coisa que eu achei muito impressionante quando eu estava lendo um livro que falava sobre a vida dela. Ela dizia que agradecia a Deus por ter nascido cega, porque a primeira pessoa que ela iria enxergar seria Jesus.
E ela agradecia a Deus por ter nascido cega, porque ao abrir os olhos, pela primeira vez, a primeira pessoa que ela ia conseguir contemplar é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Que a nossa adoração seja também, meus irmãos, não apenas de lábio, mas em espírito e em verdade. Mas veja uma segunda verdade, não apenas uma casa que não serve, mas uma casa que não... Tem alguém vivo aí? Uma casa que não acolhe. Aquilo que Jesus, olha o texto entre os versículos 15 e 16, aquilo que Jesus faz sobre a figueira apontava para a sua ida para Jerusalém. Jesus, ele entra no templo, e como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, a figueira sem frutos é um símbolo da nação de Israel e do culto judaico. Tinham pompa, mas não vida. Tinham rituais, mas não comunhão com Deus. Tinham inúmeros sacerdotes, mas não homens que adoravam a Deus verdadeiramente. Vale lembrar, meus irmãos, que nós estamos diante de uma construção gigante. Às vezes nós falamos do templo e perdemos de vista a grandeza dele. Esse templo, no tempo de Jesus, é o terceiro templo reconstruído por Herodes. E era um monumento que tirava o fôlego. Esse santuário magnífico deveria ter sido uma coisa maravilhosa de se ver, pois havia sido construído em mármore branco, ricamente adornado com ouro na sua frente e nos seus lados. Nele se entrava por uma porta imensa, dupla, e diante da porta, para o lugar santo, havia um bonito véu ou uma cortina babilônica colorida. Para termos uma noção, o tamanho do templo era 141 mil metros quadrados. E não apenas isso, na Páscoa de 66, segundo Joséfo, 255.600 ovelhas foram sacrificadas na Páscoa. E como quem saía de uma cidade pequena para uma metrópole, você fica impressionado. O templo impressionava, mas ele não acolhia as pessoas que se achegavam a ele. Veja o texto. Jesus começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Essa cena é bem peculiar. Ela escapa da nossa imaginação. Pensar em Jesus causando tamanho tumulto no templo, mas Jesus age assim, como João coloca, quando os discípulos veem Jesus fazendo essa limpeza, a gente é lembrado: o zelo da tua casa me consumirá. O templo deveria ser um lugar de acolhimento, o templo deveria ser um lugar onde terra e céu se tocam, o templo seria um lugar aonde, como hoje, domingo do Bom Pastor, as pessoas encontram pastos verdejantes para o seu coração e para a sua alma. Mas o templo, em vez de ser lugar que acolhe, é lugar que rejeita. O templo, em vez de ser lugar de aproximar, é lugar que afasta as pessoas. Jesus está irado, pois aquele lugar para ele era Deus habitando no meio de nós. O templo era o lugar onde céu e terra se uniam por meio da adoração. Mas não há adoração, meus irmãos. Há profanação. E eu faço uma pergunta: o que Jesus pensa sobre a igreja hoje? O que Jesus pensa sobre a igreja evangélica brasileira? E como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele falou há muito tempo, o fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças, púlpito e palanque. Se nos encontramos incapazes de frear essa enxurrada, podemos ao menos prevenir os homens quanto à sua existência e suplicar que fujam dela. E diz o príncipe dos pregadores: quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam
com cinzas, rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. A casa, meus irmãos de Deus, deve ser um lugar de acolher as pessoas. Ontem, no ajuntamento, a gente falou de um tema muito importante, mas ao mesmo tempo muito delicado, sobre a exploração e o abuso de crianças e adolescentes. A igreja deve ser um lugar onde todas as dores e todas as pessoas que sofrem encontrem a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. É isso que nós confessamos como igreja. A igreja deve ser esse lugar onde as pessoas, como diz o profeta, que não têm dinheiro, elas podem vir e se alimentar e desfrutar da bênção e da palavra de Deus. Seguir a Jesus, meus irmãos, não é seguir por um caminho tranquilo. Desculpa te falar. Jesus, ele vai nos confrontar. Jesus, ele vai nos tirar do centro. Jesus, ele vai, muitas vezes, destruir os nossos sonhos e as nossas vontades. Ele vai derrubar as mesas. Ele vai nos constranger, você querendo ou não. Mas ele faz isso, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Porque ele quer nos acolher em seus braços, ele quer arrancar o orgulho, a autossalvação, a justiça própria e a enganação do nosso próprio coração. E como diz o pastor Tim Keller, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Se a igreja, se a casa de Deus não é um lugar de acolhimento, podem ter certeza que Jesus, de uma maneira ou outra, ele vai derrubar as nossas mesas, ele vai derrubar os nossos púlpitos, ele vai quebrantar o nosso coração. Porque embora a gente use aquela passagem, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele comigo, não é uma passagem evangelística. Jesus está batendo na porta da igreja. Jesus está batendo na nossa porta e dizendo, eu tenho que ser o centro. E se eu não for o centro, se a minha casa virar um centro comercial, se eu venho na igreja para receber e não para doar. Eu lembro que antigamente tinha um programa na televisão evangélico que estava assim no rodapé da televisão, venha e pare de sofrer. Te enganaram. Se alguém chamou você para Cristo e disse que você não sofreria mais, que todas as coisas dariam certo, te enganaram. Mas deixa eu te dizer, não te enganaram numa coisa. Mesmo que as coisas não deem certo, mesmo que Jesus derrube as nossas mesas, Ele faz isso para nos mostrar e nos lembrar que Ele nos ama e que Ele nos chama a desfrutar do seu perdão, sem preço e sem dinheiro, sem nenhum custo para cada um de nós, mas apenas nos chamando ao arrependimento. E como esse irmão nos lembra, onde quer que vejamos o arrependimento nas Escrituras, esse é o padrão. A revelação da santidade de Deus na lei e nos mandamentos cria o fardo de culpa, mas depois a graça capacita a pessoa carregada de culpa e de coração quebrantado a se arrepender. O arrependimento é possível por causa da grande promessa de perdão. Se Jesus derruba os nossos altares, as nossas mesas, se Jesus nos arranca dos nossos streamers, das nossas redes sociais, é porque Ele está nos chamando ao arrependimento, é porque Ele quer nos lembrar que Ele veio para nos trazer perdão e vida abundante. E a última verdade, meus irmãos, uma casa que não protege. Olha o texto. Também os ensinava dizendo, versículo 17, não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. A partir do versículo 17, Jesus começa a ensinar e dizer a plenos pulmões, não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Traduzindo essa fala de Jesus para as mães, no coração de mãe, sempre cabe mais um.
No coração de mãe sempre tem espaço para mais um. No coração de mãe há espaço para todo mundo. Porque o contexto dessa citação de Jesus é Isaías 56. E lá no texto, a palavra de Deus diz que todos aqueles que eram impuros, os eunucos, os pagãos, os gentios, teriam lugar na casa de Deus. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Com isso, Jesus estava dizendo que o templo deveria ser um lugar de proteção e não de exploração. O templo, meus irmãos, a casa de Deus deve ser um lugar onde todas as pessoas, de todas as nações, de todos os povos, possam encontrar na casa de Deus proteção. Porque não é isso que nós lemos em Apocalipse? João viu uma cena maravilhosa. Ele viu o cordeiro machucado, como se fosse morto. Mas aquele cordeiro, quando João chora, porque ninguém era digno de quebrar os selos e abrir o livro, o ancião se aproxima e diz: fique calmo, porque o cordeiro comprou gente de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando do evangelho da graça. Jesus está falando do perdão de Deus que alcança todas as pessoas, as mais estranhas, as mais esquisitas aos nossos olhos. Porque é isso que Deus fez na história e continua fazendo. Irmãos, Jesus não está como uma doutrina não, uma heresia, trazendo uma face humana de Deus ou amorosa de Deus. A gente não crê nisso. Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, com um trovão pronto a acertar o seu traseiro, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, misericórdia, hippie, paz e amor. Não. O que Jesus está usando aqui é o Antigo Testamento. E quando a gente pensa na narrativa bíblica, pense Deus acolhendo Raabe, pense Deus acolhendo Ruth, a Moabita, que a gente nem precisa dizer como surgiu esse povo. Pense em Deus acolhendo tantas mulheres e tantos homens que aos olhos da cultura eram indignos. É isso que Jesus fez e faz na história e nos evangelhos. O que Jesus está mostrando aqui é que Deus continua chamando homens e mulheres para estar perto dele. Porque, meus irmãos, nesses dias, Jerusalém estava lotado, peregrinos de muitos lugares, pertos e distantes, visitavam a cidade santa, e as pessoas começaram a fazer o que? Elas olhavam para o templo, não mais como um ambiente de devoção, onde eram lembradas da promessa de Deus, mas o templo agora era usado para enriquecimento e exploração. Jesus também cita o profeta Jeremias, quando lá Deus também fala de como seu povo abandonaram o Senhor e foram corrompidos por falsos deuses. Os que trabalhavam no templo cobravam preços exorbitantes, à semelhança do que tem acontecido na história. Eles se aproveitavam, tiravam vantagens das pessoas, na venda dos animais, na troca de moedas, um câmbio para poder trocar moedas no templo. Mas a intenção do Senhor não era essa. A intenção do Senhor era trazer proteção ao seu povo. Os sacrifícios, as festas, o culto serviam para lembrar do Deus Criador, Libertador e Salvador. Mas não há proteção, pois a casa de oração virou casa de comercialização. Não podemos censurar igrejas por aí que mais parece uma empresa do que uma igreja. Devemos condenar, meus irmãos, toda teologia baseada em mérito, em pagamento, em recompensa, em barganha, em troca com Deus, como um pastor diz, a teologia da prosperidade. Mas também nós precisamos cuidar com a sua nova filha. A teologia coach não deve estar no nosso meio, mas ao mesmo tempo, não criticando, talvez esse não seja o nosso problema, mas nós devemos investigar o nosso coração, a nossa igreja, nós como reformados. Também precisamos lembrar continuamente que a igreja tem uma missão, ser casa de oração, não para nós, não para o nosso gueto, mas para todas as nações. Podemos não errar em nossa teologia acerca do dinheiro, mas podemos vacilar
quando nos acomodamos e esquecemos que a casa do Senhor é lugar para todos os povos, para que eles venham e recebam a proteção que vem por meio da cruz. Que a nossa igreja seja uma casa onde as pessoas encontrem, como Ruth encontrou, e o texto diz, debaixo das asas do Deus de Israel, refúgio e abrigo. Mas olha como o texto termina no versículo 18. E os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. Não há proteção para os peregrinos e de maneira assustadora. Não há proteção para o Senhor na sua casa. Os principais sacerdotes, os escribas, que lucravam, que detinham o poder sobre o templo, ouviram a pregação de Jesus, mas não se arrependeram. Pelo contrário, eles procuravam uma maneira de matar Jesus. Diante de Jesus, meus irmãos, não há neutralidade. Ou você se prostra diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor, que ele é Deus, ou de alguma maneira você vai tentar dar um jeitinho de se livrar desse Jesus que incomoda. Ou a gente se prostra diante dele, reconhecendo ele como o Senhor de toda a história. Ou a gente vai, como ao longo da história, tentativas foram feitas, a gente vai tentar tirar Jesus da jogada. Isso, meus irmãos, é delicado. Aqueles que deveriam receber o Senhor estavam, pelo contrário, rejeitando o Salvador. Aqueles que deveriam se maravilhar com Deus cumprindo as suas promessas são aqueles que traçam um plano para tirar a vida de Jesus. Mas embora isso aconteça, Mateus, nessa mesma passagem, ele diz: os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Os evangelistas dizem que até as crianças no templo gritavam hosana ao filho de Davi, e ao ser questionado pelos mestres da lei e principais sacerdotes sobre toda essa algazarra, Jesus respondeu: vocês nunca leram? É da boca dos pequeninos e crianças de peito que o Senhor tira o perfeito louvor. E na mesma passagem sobre esse texto, em Lucas, o evangelista diz o seguinte: diariamente Jesus ensinava no templo, os principais sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso. E olha como Lucas coloca: porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Era cativado por ele. Ao longo desses 2000 anos, Jesus continua derrubando mesas, expulsando aqueles que não anunciam o evangelho, mas um efeito continua acontecendo. Jesus continua nos cativando com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. E, meus irmãos, como não louvar a Jesus, se ele agora é a nossa casa, se ele agora é o templo onde você encontra serviço, acolhimento e proteção? Como não louvar a Deus que desde a antiguidade, como diz o profeta, ouvido não ouviu, olhos não viram, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam? Como não louvar esse Deus que nos acolhe, que nos protege até o dia final? Ainda que o Senhor estrague os nossos planos, nós vamos perceber que essa é a melhor coisa que pode nos acontecer. Pois até mesmo quando Jesus causa um tumulto, isso acontece para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Nessa noite, eu convido você a olhar para a cruz, porque lá, definitivamente, Jesus, ele derrotou, ele expulsou todos os nossos inimigos, e lá na cruz, eu e você podemos ver que não há Deus como o nosso Deus, que nos serve, que nos acolhe e que nos protege. E eu termino, meus irmãos, citando um pastor que você com certeza ama como eu, pastor John Stott. Ele diz o seguinte no seu livro sobre a igreja: uma das maiores necessidades da igreja é uma consciência sensível
do mundo ao nosso redor. Se formos verdadeiros servos de Jesus Cristo, manteremos os nossos olhos abertos como Ele o fez, à necessidade humana, e os nossos ouvidos alertas aos prantos angustiados. Nós reagiremos com compaixão e de modo construtivo, novamente, como Ele fez a dor das pessoas. O que Jesus fez e o que o Deus de Israel continua fazendo é o que as nossas mães fizeram por toda a vida. Elas continuam nos ensinando, nos perdoando, nos corrigindo, nos confrontando e nos lembrando da sua graça e do seu amor. Que como igreja sejamos um lugar que serve, que acolhe e que protege. E para terminar, meus irmãos, 3 aplicações para a nossa vida. A primeira, nós somos chamados a servir a Deus para a glória de Deus de coração. Isso significa que devemos e podemos viver uma vida não de aparência, com muitas folhas como a figueira, mas sim uma vida cheia de frutos para a glória de Deus. O que Deus espera de nós. Se Jesus se aproximasse de nós, Ele encontraria frutos maduros e prontos para o seu serviço. Como anda, meus irmãos, a nossa vida diante do Senhor? Como temos gastado os nossos dias? Não viva de aparência. Nós vivemos, no que alguns teóricos dizem, na sociedade do espetáculo. O que importa é a aparência, o que importa é parecer feliz, é parecer bom, é parecer cristão. Mas o Senhor nos chama a viver uma vida, como diz Calvino, pronto e sincero diante dele, oferecendo o nosso coração de maneira pronto e sincero. Nós somos desafiados a viver uma vida em espírito e em verdade diante do Senhor. Uma segunda aplicação, nós somos desafiados a não desviarmos do propósito de Deus. O templo perdeu o seu propósito. O próprio Israel, que deveria ser luz para as nações, tornou-se em escuridão diante da rejeição do Messias. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, como marido, esposo, como pai. Deus nos criou para viver sob o seu governo justo e amoroso. E a minha oração é que o Senhor derrube as nossas mesas. Quando o marido não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, quando a mulher não respeita o seu marido, quando os filhos não obedecem aos seus pais, pelo contrário, provocam os seus pais, que nós possamos, meus irmãos, de fato, não desviar do propósito de Deus para a nossa vida, porque embora seja custoso, vale a pena. Há uma frase que eu gosto muito, acho que é de alguma santa católica, que ela diz que é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. E nós devemos viver a nossa vida para a glória de Deus. E por fim, nós somos encorajados a viver maravilhados com Jesus. Maravilhados porque Ele é o Rei humilde que veio até nós, mas também maravilhados com o zelo de Jesus por sua igreja e por sua casa e também pelo seu mundo. Por isso, tenha certeza, é Jesus que cuida da sua igreja, é Jesus que protege o seu povo e que nós, meus irmãos, como a gente começou falando, possamos de fato fazer uma faxina no nosso coração, fazer uma faxina nas nossas vidas. Começamos falando do Ozoji, a grande faxina japonesa. E eu quero terminar com uma última citação de um cara que eu também gosto muito, Brennan Manning, aonde ele diz o seguinte no livro O Impostor que Vive em Mim: o templo, a casa de Deus, é lugar de perdão. E ele diz o seguinte: raramente a cura de um coração é sinônimo de libertação instantânea de amargura, raiva e ódio. Em geral, é um crescimento suave rumo à unidade com aquele que se permitiu ser sacrificado para se tornar nossa paz e esperança para esta vida e para a próxima. A cura pode levar bastante tempo se a dor for muito profunda, mas ela virá. O Cristo assassinado não é somente um exemplo de heroísmo,
Ele é o poder e a sabedoria de Deus, uma força vital no atual estado de ressurreição, força que renova a nossa vida e nos permite estender o perdão aos nossos inimigos, pois Ele nos perdoou quando éramos seus inimigos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e pedimos que nesse dia tão especial, a Tua casa, a Tua igreja, seja um lugar onde o Senhor é servido, aonde adoremos o Senhor em espírito e em verdade, aonde a nossa adoração seja de pessoas que vivem não apenas de aparência, mas que vivem em verdade, de fato e de verdade, que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, que no nosso trabalho, que na nossa casa, que no lugar onde a gente vive, nas nossas redes de relacionamento, nós possamos de fato servir as pessoas, porque quando nós olhamos para o Senhor, é isso que nós vemos. Acolha, Senhor, o nosso coração nessa noite, acolha a cada um que se achega aqui na sua casa e procura abrigo, segurança, pertencimento debaixo das tuas asas. Acolha a nossa dor, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que carregou homens de dor as nossas dores, e que a tua casa, a tua igreja, seja um lugar de proteção, um lugar onde pessoas de todos os povos, de todas as culturas, pessoas de todos os tipos, de todos os modos, possam de fato se achegar e encontrar um lugar, porque a tua palavra nos lembra que de fato a tua casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que essa igreja seja uma casa de oração para todos os povos, para todas as pessoas, porque nós sabemos que foi o Senhor que comprou com alto preço todas essas vidas. É em nome de Cristo que nós oramos gratos pela tua palavra. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um, dois, três, já. Mãe é amor. Mãe é paixão. Mãe é alegria. Mãe é emoção.
É por isso que eu trago aqui dentro do meu coração Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mãe, que Deus abençoe sua vida. És a coisa mais linda do meu jardim. Mãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo. Nós queremos chamar agora todas as mães presentes nesta noite que venham aqui à frente. Vamos então estender as mãos aqui para as nossas mamães, pedindo que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja, que Deus de fato derrame da graça dele para essas vidas tão preciosas e nessa tarefa tão árdua, mas ao mesmo tempo é um privilégio, com certeza, para cada uma aqui. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia especial, dia em que nós lembramos das nossas mamães. Deus, o que seria da gente sem o cuidado, sem a dedicação, sem o ensino, sem o sacrifício das nossas mães? Te agradecemos porque quando olhamos para as nossas mães, nós olhamos o Senhor. Que o Senhor encha de coragem, que o Senhor encha de amor,
que o Senhor encha de esperança a vida de cada uma, para que elas tenham a certeza de que os filhos são uma herança do Senhor, é um presente que o Senhor dá, que as nossas mamães possam a cada dia experimentar a fidelidade do Senhor, o cuidado especial da tua parte, Senhor. Por isso nós te pedimos que neste momento o Senhor traga ao coração de cada uma tantas e tantas promessas, de que elas não precisam ter medo, de que elas não precisam, ó Deus, se preocupar, porque embora elas sejam pequenas, frágeis, em muitas situações fracas, nós sabemos que o Senhor é grande e poderoso e que o Senhor tem usado a oração dessas tuas filhas para a conversão, para o cuidado, ó Deus, para tantas coisas boas que os filhos e filhas têm experimentado. Que nós, como filhos, possamos honrar as nossas mães, porque como nós aprendemos desde pequenos, é o primeiro mandamento com promessa. Que possamos amar, honrar as nossas mães em todos os momentos, em todas as fases, principalmente quando elas ficarem também velhinhas. Que possamos amar, cuidar e proteger as nossas mamães. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que a tua provisão, que a tua presença e o teu poder fortaleça a vida dessas queridas. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Cada mãe agora pode se aproximar da mesa ali e pegar uma lembrancinha. Na verdade, eu vou pedir que as mães fiquem aqui na frente. Pode voltar. Todas as mães. Eu peço que as mães se aproximem mais. A Letícia vai estar orientando ali para aproximar, para a gente bater a foto oficial das mães. Então, juntem bastante aqui, juntem bem. As irmãs que estão mais nas laterais precisam se aproximar. Nem que fiquem na frente da mesa aqui, meninas, ó. Só para a gente juntar bem. Vamos juntar bem. Pode ser. Nós estamos em culto ainda, então tudo em ordem, tá? Em organização. Por favor, se aproximem rapidamente para nós tirarmos a foto oficial. Obrigada, meninas. Que Deus abençoe a todas nós, né? Nós estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Louvamos a Deus por esses momentos preciosos na presença do Pai. E eu tenho 2 avisos muito importantes a serem dados. Então eu peço que os irmãos se acalmem. Nós já vamos partir para o encerramento. O Ministério de Louvor já pode subir. Queridos, primeiro aviso, após o culto tem cantina, né? A Coordenadoria de Mulheres está organizando uma cantina. Nós teremos o nosso encontro das mulheres no próximo dia 24. Então, não percam a oportunidade de abençoar também o Ministério das Mulheres. Esse valor será revertido, né, para a organização do café das mulheres no próximo dia 24 de maio, tá certo?
Um outro aviso, os irmãos perceberam, né, que durante a semana nós tentamos por 2 vezes organizar o nosso amigo secreto de oração, né, da família via online, e acabou dando, né, algumas situações que não esperávamos. Como no ano passado tinha dado tudo certo, achamos que esse ano também daria tudo certo, mas aconteceram alguns imprevistos. Mas creio eu, né, que as pessoas que tiveram problemas já procuraram o Eduardo e a Laís e já tiveram seus problemas sanados. Mas eu peço que aqueles irmãos que ainda não abriram lá o link da família, que estejam fazendo, né, rapidamente, para confirmar se não tem problema algum. E assim, né, peço que procurem o Eduardo ou a Laís para tirar qualquer tipo de dúvidas, tá certo? Até o final do culto, façam isso para nós darmos início, né, ao nosso mês de oração pelas famílias. Conselho, né, esteve conversando e achou por bem alterar a data de revelação. A data da revelação do nosso amigo de oração será no dia 8 de junho, num culto realizado aqui na igreja, na parte da manhã. Esse culto já será um culto de celebração pelo aniversário da nossa igreja local. E também, queridos, lembrando, né, que nós estaremos tendo um almoço comunitário e durante o mês nós estaremos passando maiores informações a respeito deste momento na vida da igreja. Tá certo? Compreendido? Alguma dúvida? Eu fui clara nos meus avisos. Tá tudo certo? Júlia? Sim? Ok. Então, vamos nos colocar em pé. Mulherada, o Ministério de Comunicação me deu uma missão também. Após o término, né, quando o Ministério de Louvor cantar o pós-lúdio, eu peço que todas as mulheres venham até a frente novamente. Nós queremos preparar um momento especial para o nosso encontro, para o nosso café do dia 24. Então, o pessoal da comunicação pediu para que as irmãs viessem até a frente para nós gravarmos um vídeo rapidamente. Todas as mulheres, não precisam ser só as mães, adolescentes, as noivas, né, Letícia? E assim sucessivamente, né, todas as irmãs, solteiras, casadas, mães ou não, para vir até a frente para nós fazermos esse vídeo após o culto, tá certo? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu nome por esse momento tão oportuno, quando nos reunimos na tua casa para te louvar, para te exaltar e, acima de tudo, para te agradecer por tudo o que tu tens feito por amor às nossas vidas. Pedimos-te, ó Deus, que agora que estamos nos despedindo da casa de oração, que nós possamos continuar o nosso culto de louvor a ti no decorrer da nossa semana. E por onde quer que nós andarmos, ó Deus, a luz de Cristo possa resplandecer através das nossas vidas. Oramos pelas nossas famílias, oramos pelas nossas casas, que tenhamos o propósito, sim, ó Pai, como foi dito na tua palavra, de glorificarmos o teu santo nome, de te servirmos, ó Deus, de sermos luz onde quer que nós andarmos e não desfalecermos diante do propósito que tu tens para a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tu tens feito e por aquilo que tu ainda há de fazer sobre cada um de nós. Nos lembramos, Senhor, daqueles irmãos e irmãs que estão enfermos. Oramos pela vida da dona Josefa mais uma vez. Oramos pela vida da dona Alcinira, ó Pai, a vida do seu Arnoldo, a vida, ó Deus, do seu Nilo. Colocamos cada um destes irmãos diante do teu altar, para que tu estejas sendo o alívio, para que tu sejas o refrigério, para que tu, ó Pai, possa estar acalmando os seus corações e dando graça e manifestando sobre eles o teu poder. Oramos, ó Deus, o nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Igreja do Senhor Jesus, receber a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a Igreja de Cristo Jesus, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.